seus dias mais difíceis, Deus está construindo em você. Ele está construindo em você uma estrutura para os seus dias mais extraordinários. Para os seus dias onde você vai estar vivendo o plano, o desenho, o decreto, o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Então, nesses momentos de alguma aflição e dificuldade, você precisa saber interpretar bem, discernir bem esses momentos, porque esse momento que você está vivendo aí, ele não quer dizer nada sobre o futuro que Deus já tem reservado para você. Você está ouvindo isso? Então, nesse momento, Deus está te dando uma estrutura espiritual. O apóstolo Paulo falou: eu sei lidar com fartura, mas também sei passar por necessidade. Quando ele está recebendo ali uma oferta, né, exatamente nesse contexto, ele começa a falar sobre isso, que ele sabia passar por tempos de sofrimento, ele sabia, em outras palavras, passar por tempo de falta, mas ele também sabia passar por tempos de grande abundância. Ele fala aqui no versículo 11 de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante, ele fala: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tem. Sei viver na necessidade e também na fartura. E aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio. Né? Eu gosto dessa versão que diz aqui. Agora a versão mais tradicional fala assim: aprendi a ter abundância como a padecer necessidade. Ok, mas escute bem, para a sua vida aqui hoje, o que Deus aí estava comunicando comigo? É que pessoas aqui, algumas que precisam começar a praticar o poder das palavras. Você está ouvindo isso? E algumas também que já começaram, mas estão sentindo uma dificuldade no meio do caminho. A fé fala. Sempre que você ouve sobre falar por fé, andar por fé, isso está intimamente ligado com a sua fala. E eu declaro o sangue de Jesus sobre essa oração. Você vai usar corretamente isso. Se alguém não quiser usar corretamente, sabe? Então Deus vai ajustar. Deus vai entrar aí para operar. Agora, escute bem. Aqui em Romanos, no capítulo 10, versículo 8, tem algo aqui especial que você deve saber. O poder que Jesus tem, o que Jesus veio fazer na terra, ele veio restaurar todas as coisas. E nós entramos em um grande processo de restauração por esses tempos que nós estamos vivendo agora. E essa restauração já começa agora, já começa aqui nesse presente século, mas ela só é completamente concluída na era futura, na eternidade. Então o seu espírito foi salvo, quando você recebe Jesus, você nasce de novo, seu espírito é salvo, a sua alma, ela está sendo salva, e o seu corpo só será salvo no dia de Jesus. Então, nós precisamos entender que alguns sofrimentos que nós passamos, sabe, o que você acha que é sofrimento, são verdadeiras preparações de Deus. Deus está querendo te levar para um lugar de uma dependência muito forte dele, sabe? Eu citei aqui com vocês, mas eu vou citar um exemplo de alguém que eu conheço. Ela estava falando que todas as vezes que Deus pede para ela fazer alguma coisa, ela se sente muito incapaz de fazer. Quando ela vai fazer, ela tem uma graça para fazer, as coisas acontecem, mas todas as vezes, até o último momento, muitas vezes ela está querendo criar algo na mente dela, e por isso nós estávamos vendo, né? E eu estava analisando que muitas vezes, por ela querer ter tudo pronto na mente dela, ter todo o plano antes de agir, ela quer ter todo o plano, então ela não abre espaço para a dependência de Deus. Mas quando ela abre espaço para a dependência de Deus, as coisas sempre fluem, não é? Então, para viver na dependência de Deus, eu tenho que concordar, não é para qualquer um, porque tem pessoas que não têm estômago para isso, né? E realmente é um desafio. Mas por períodos da nossa vida é necessário que a gente venha aprender a dependência total de Deus. E isso é um desafio, por quê? Porque nós ainda temos uma alma. Nós ainda habitamos no corpo físico. Nós não somos ainda totalmente só espírito, sabe? Ao mesmo tempo que nós somos o espírito, nós ainda temos uma alma e habitamos o corpo. Então o que Deus está falando comigo? As suas emoções aí, as suas emoções estão sendo afetadas por quê? Por causa da realidade
que você tem visto ao seu redor. E a Bíblia diz assim que a esperança tardia adoece o coração, mas o desejo realizado é a árvore da vida. O que quer dizer isso? Quando Deus te revela, quando Deus te dá uma palavra, sabe? Deus já vê aquilo concluído. Deus não brinca de profetizar, Deus não brinca de dar palavra, não. Quando Ele fala, é porque Ele já vê aquilo concluído. Então o que você precisa começar a fazer? Pai, obrigado, eu agradeço, porque isso já está feito. Alguns momentos, que a sua mente quiser vir, deixar de crer, quiser ir para baixo, você precisa usar a sua autoridade através das palavras. E fala assim, eu já vejo aquilo concluído. E você falar o que Deus te revelou. Quando você recebe uma palavra profética, muitas vezes, ou quando Deus fala com você, você precisa o quê? Você precisa anotar essa palavra e você precisa começar a falar essa palavra. Ou em alguns momentos que Deus te faz lembrar, você vai falando a palavra. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor me falou. Você fala exatamente o que é e fala obrigado por aquilo que o Senhor me falou. Um exemplo assim também de... alguém me contou, falou assim, que ficava, pai, obrigado que a minha família toda é salva, né? E chegou um momento que realmente isso veio à existência, isso aconteceu. Pai, obrigado pela minha cura. E eu mesmo vivi isso, tenho falado com vocês, mas pessoas têm falado, realmente fiquei curado, né? Porque de fato você já é curado, que Jesus já levou sobre ele toda a enfermidade. Pai, obrigado pela minha prosperidade. Olha aí, vai chegar um momento que o quê? Isso vai vir à tona, ainda mais se é algo que Deus te revelou, né? Então, de acordo com a vontade de Deus, ele faz todas as coisas. A palavra de Deus diz, 1 João capítulo 5, versículo 14, que quando você pede alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele fará. Então, quer dizer, é uma vida por revelação. O apóstolo Paulo também, ele valorizava muito o dom de profecia. Quando ele dá uma instrução para Timóteo, ele fala, não se esqueça das palavras proféticas, não se esqueça das palavras que foram liberadas sobre você. Aqui em 2 Timóteo, 1 Timóteo na verdade, capítulo 1, versículo 18, diz assim, Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Aqui está falando do quê? Está falando primeiro de palavras proféticas específicas que o jovem, até aquele momento o jovem Timóteo havia recebido. Você está ouvindo isso? E ele está falando, combata o bom combate. Muitas vezes em um primeiro momento, esse bom combate também é o quê? Você manter a sua boa confissão, você manter uma palavra de esperança, uma palavra de fé na sua boca. Você está ouvindo isso? Romanos 10, versículo 8 fala, mas que diz, a palavra está junto de ti, na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. O que significa isso? Você precisa colocar uma palavra de fé. Você precisa colocar uma palavra de Deus que vai contrário à realidade negativa que você está vivendo. Se você ficar falando a realidade, se você ficar falando o desafio, isso faz a gente entrar em batalha espiritual desnecessária, faz a gente perder as forças, não é verdade? Mas quando você fala, vai dar certo. Fala, eu já vejo a promessa cumprida. Sabe? Alguém aqui que tem que dar uma de doido. E faz um culto de ação de graças antes. Olha aqui, Deus está me dando isso aqui agora. Faz um culto de ação de graças antes e já veja a promessa cumprida. Fica aí, nós vamos orar pelo teu pedido de oração. Nós vamos orar pelo cada pedido de oração aqui. Vai colocando diante de Deus, nós vamos orar. Deus vai responder de uma maneira poderosa. Então o que acontece? Deus está falando aí com você. Não fica olhando o cenário negativo. Não fica olhando a situação que está difícil. Parece que se complica cada vez mais. Eu sou abençoado, eu sou sarado. Obrigado, Pai. Eu tenho a saúde divina. Não fica olhando o cenário negativo. Mas o que você faz? Você tem que combater com a palavra. Você tem que combater com a palavra da fé na sua boca. Deus falou que vai te prosperar, você fala, eu sou próspero. Mas está tendo falta, problema. Você tem que falar, eu sou próspero, eu sou abençoado. Vai chegar tempos na terra
e que nós vamos precisar aprender a viver por fé. E realmente aí, ó, chamar a existência o que não existe. Você está ouvindo isso? E Deus tem várias formas de prover, não é só dinheiro não. Você está ouvindo isso? Me conta quanto que custa uma cura sobrenatural. Sabe? Uma cura não tem preço, né? Tem pessoas que têm dinheiro e os melhores médicos da terra não podem ajudar. Agora você que está aqui, tem uma cura sendo liberada sobre a vida, sobre a vida de alguém que está aqui. Você tem clamado por uma cura há muito tempo. Você tem clamado aí e foi gerado fé no seu coração. Mas como começou a demorar muito tempo, você estava perdendo a fé. Ó, começou a demorar muito tempo, você estava perdendo a fé. E Deus está falando, ó, a sua esperança não será frustrada e haverá um bom futuro. Haverá um bom futuro para você e a sua fé não será frustrada. Jesus é aquele que continua fazendo o impossível hoje. Jesus é aquele que continua fazendo os milagres hoje. E ele vai aparecer na sua história. Ele sabe aparecer na hora certa. Ele sabe como agir, ele sabe como fazer. Ninguém precisa ensinar Deus a trabalhar. Não, Deus sabe exatamente o que ele vai fazer na sua vida. E aí, ó, esses dias, muitas coisas têm acontecido para roubar a sua fé. Mas o que Deus já decretou na vida de alguém que está aqui, não pode mais ser mudado. Deus já decretou a sua bênção. Você só persevera em Jesus, continua em Jesus, que você vai ter um grande testemunho para contar, porque Deus vai tocar espiritualmente, Deus vai liberar bênçãos espirituais e já tem liberado sobre você, já tem te justificado no sangue de Jesus. No versículo 19 aqui de 1 Timóteo que nós lemos, fala de manter o quê? Uma boa consciência. Qual que é essa boa consciência? É a consciência da justiça de Deus, isso é bênção espiritual. Você está ouvindo isso? E se você tem a consciência da justiça de Deus, você anda como justo, porque aquele que te justifica, ele te ajuda a andar em retidão, andar de uma maneira que agrada a Deus, isso é natural. E o que Deus está falando com você aí? Ó, nesse momento que você está enfrentando, vem vários tipos de ataques na sua mente, mas na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, que todo ataque Jesus está paralisando. Eu dou uma ordem agora e Jesus está vindo respaldando a palavra. Ele está paralisando, Deus está paralisando, ó. Deus está paralisando todo pensamento de ataque contra a sua mente, para roubar a sua fé, para querer fazer lembrar de coisas que já foram resolvidas no mundo espiritual, coisas que já foram resolvidas na sua vida. E Deus derrama graça agora, derrama poder agora, para te livrar dessa batalha na mente. Você está ouvindo isso? Então, mantenha a sua fé, mantenha as palavras. Fala assim, eu sou um abençoado. Fala o que Deus te revelou. Continua falando, continua profetizando na sua vida. Você vê que o apóstolo Paulo valoriza tanto o dom de profecia, que ele fala, Timóteo, não se esqueça o quê? Das profecias proferidas a seu respeito. Não se esqueça das profecias. Talvez você já tenha recebido profecias há muito tempo, você já recebeu palavra de profecia aqui, você já recebeu confirmação aqui, já recebeu confirmação lá, já recebeu tanta palavra na mesma direção. E sabe o que você precisa fazer? Pega o seu caderninho. Meu caderninho voou, tá para lá. Você pega o seu caderninho, anota aí 3 palavras. Ó, e descansa. Ah, mas eu já anotei. Então fique em paz e começa a agradecer. Porque a esperança tardia é o quê? Ó, a esperança tardia adoece o coração. Ó, mas o desejo realizado é a árvore da vida. O que significa isso? A esperança está ligado às emoções. Se você não tem esperança, suas emoções ficam afetadas. Mas o desejo realizado, aí mudou. Desejo realizado é o quê? A fé é a convicção de fatos que não se vê, mas se espera alcançar. Desejo realizado quer dizer fé. Então, se você ficar só na esperança, não é o melhor que Deus tem para você agora. Você está entendendo? Mas o que Deus está falando? Tem a convicção dos fatos. Porque o que eu falei na vida de alguém, o que eu falei na sua vida, já é um fato para mim. E se já é um fato para Deus, então fala, Pai, obrigado. E começa a chamar a existência. Assim como diz, Pai, eu chamo a existência esse milagre que já existe. Eu chamo a existência essa palavra que já existe para se manifestar na minha vida e o nome de Jesus vai ser glorificado. Tem gente falando, não é só no céu. No céu já está tudo certo por lá, está tudo perfeito. O que você precisa agora é entender que no mundo nós passamos por aflições, mas nós vamos vencer. E aqui nessa terra, Deus ainda vai fazer muita coisa na sua vida. Você está ouvindo isso?
Ele vai fazer muita coisa aqui na sua vida, nesse presente século e na era futura. Você já tem garantido a vida eterna em Jesus. Você pode dizer amém? Eu tenho aqui uma última escritura que eu creio que é necessário a gente declarar aqui. Hebreus capítulo 10, olha o que diz, versículo 22. Entremos com coração sincero e plena confiança, diante do trono da graça de Deus, na presença de Deus, pois a nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Sabe o que Deus está falando aí com você? Deus está falando com você aí, que a sua consciência culpada já foi o quê? Purificada. Então não deixa nenhuma acusação na sua mente. Você é justiça de Deus em Cristo. Você recebeu a Jesus como seu Salvador. Ele já te justificou. E por isso que a partir de hoje Ele te dá o poder de andar como justo. Ele te dá o poder de andar fazendo o que é certo aos olhos dele. O versículo 39 desse mesmo capítulo diz algo interessante. Fala, nós não somos daqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Olha aqui, uma pessoa de fé tem a alma preservada. O que é a sua alma? São os seus pensamentos, seus sentimentos e os seus desejos, de uma maneira mais simples. Ou de uma maneira mais complexa, seu raciocínio, suas emoções e seus instintos. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Uma pessoa de fé tem a alma preservada. Quer dizer, tem a alma restaurada, tem saúde na alma, tem saúde emocional. Você está ouvindo isso? Uma pessoa de fé tem saúde emocional. Por quê? Porque uma pessoa de fé está sempre falando o que Deus fala. Uma pessoa de fé tem sempre uma palavra de fé. É mais do que uma palavra positiva. Podemos dizer uma palavra positiva, mas é mais do que isso, é uma palavra de fé. É falar o que Deus fala na situação. Você está ouvindo isso? O apóstolo Paulo falou, eu sei passar sofrimento, sei passar fartura. Sabe? Como que ele sabe? Porque ele era alguém de fé. Você está ouvindo isso? E uma pessoa de fé tem a alma preservada. Você pode dizer amém? Escreve aqui, fala assim, eu sou da fé e eu tenho a minha alma preservada. Uma outra versão aqui para alma preservada, um dia eu vou falar só disso aqui. Um dia eu vou falar só disso aqui. Uma pessoa de fé tem a alma conservada, sabe? Não vai ter mais ataques aí na sua mente, não. Essas emoções param agora de oscilar, porque Deus está preservando a sua alma. O que você precisa fazer? Fala assim, eu sou abençoado. Eu sou protegido. Fala, eu sou próspero. Fala, eu sou filho de Deus. Eu sou amado de Deus. Olha no espelho e fala assim, nossa, como eu sou bonito. Olha no espelho e fala, ó, como eu sou bonita. Você está ouvindo isso? Ó, Deus vai pôr sua autoestima aí para cima. Sua autoestima é sobrenatural. Sua autoestima é com L. Não é com U, não. Ela vem do alto. Ela é uma autoestima que vem do alto. Você está ouvindo aí? A sua autoimagem, você olha no espelho e vê Jesus. Olha aí, você olha no espelho e vê Jesus. Você vê Jesus, a sua imagem reflete. Então o que Deus está falando aí com você? Uma hora eu vou falar mais disso aí. O que Deus está falando aí para você? Ó, mantenha a palavra da fé. Mantenha uma boa palavra na sua boca. A ansiedade no coração do homem o abate. A Bíblia diz. Mas a boa palavra o alegra. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer Deus é bom. Que especial. Gente, vamos orar. Pai, obrigado pelo seu amor. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora sobre a vida de cada um que está aqui. Que o Senhor libere agora a sua graça, seu poder. Eu peço que o Senhor visite agora cada pedido de oração com resposta. Uma resposta do céu está sendo liberada. Eu declaro agora, esses próximos dias aí, o Senhor está trabalhando na sua estrutura, o Senhor está vindo com o milagre que precisa. Eu dou uma ordem agora que todo mal vai embora em nome de Jesus. Todo mal saia, vai para bem longe da sua vida, bem longe da sua casa. Declaro a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Gente, estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Nós tivemos a oração das 3 da manhã esses dias, foi uma reunião excepcional, um encontro excepcional, mas nós estamos sempre aqui 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Ative as notificações para pegar
todos os nossos encontros por aqui. Esse é o nosso livro, você pode ter o privilégio de participar aqui da nossa missão, adquirindo através do prdanieljunior.com.br ou através do 19995883146, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Fica tu atento, já que nós estaremos de volta. Até lá!